Recording is on. Boa. Então, boa noite, senhores. Bem-vindos à nossa acolhida, né, do curso de pós-graduação em Indústria 4.0. Estamos aqui os três professores, eu que vos falo, Vitor, também, além de professor, sou coordenador do curso, professor Felipe Ramos. Diga oi, Felipe. É o delay, cara. E o professor João Lúcio também está aqui. Ele, além de diretor educacional, ele é professor também de vocês da disciplina de escrita científica de projetos. O professor Felipe vai estar com vocês na disciplina de fundamentos e eu vou estar com vocês na disciplina de programação de sistemas. Então, eu vou passar uma apresentaçãozinha rápida. Dúvidas que vocês tiverem, podem me interromper. A gente já acerta isso na hora, tá? E a gente já vai... Tem alguns tópicos para falar com vocês e a gente já vai matando isso de vez. Então, quem quiser fechar a câmera por causa da apresentação, não tem problema. E depois a gente volta. Então, vocês vão ver bastante essa apresentação, né, da pós-graduação em Indústria 4.0. Então, hoje nós vamos passar aqui por um sumáriozinho, fazer as boas-vindas para vocês conhecerem o IFE, parte de critérios de aprovação, calendário nosso, a parte das disciplinas, o TCC, que é bom a gente já comentar, o colegiado de curso, que é outra coisa importante também, e por último, a apresentação dos docentes e depois, se vocês quiserem, inclusive, a apresentação dos discentes, de vocês mesmos. Tá? Então, nas boas-vindas, tem um videozinho institucional que eu gostaria de passar. Se o áudio não estiver bom, vocês me avisam, tá? Por favor. Estava funcionando até agora. Você conhece o IFSP? Está em dúvida? Então nós vamos apresentar o Instituto Federal de São Paulo. Somos uma instituição federal vinculada ao Ministério da Educação. Cerca de 40 mil estudantes se beneficiam da gratuidade e da excelência do nosso ensino. Contamos com mais de 100 cursos de nível técnico e superior, além de diversas outras modalidades educacionais. Há mais de um século nascemos para oferecer formação técnica a jovens de baixa renda. Nesse período, tivemos outros nomes muito conhecidos. Em 2008, nos transformamos em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Passamos a ofertar também cursos de nível superior com o compromisso de desenvolver um ambiente acadêmico baseado na inter-relação do ensino, da pesquisa e da extensão. Integramos a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que está presente em todos os estados brasileiros. O IFSP é o gigante dessa rede. Nossas unidades presenciais chegam a mais de 35 cidades do estado de São Paulo. Oferecemos uma formação que permite o desenvolvimento do pensamento crítico, cidadão e plural. Respeitamos a diversidade regional e valorizamos a interação com as comunidades locais. Nossa formação técnica dialoga com temas como o mundo do trabalho, a diversidade étnico-racial e de gênero, a inclusão social, os direitos humanos e o desenvolvimento comunitário, sociocultural e esportivo. Mostramos que é possível unir educação profissional, científica e cultural. Assim, proporcionamos aos nossos alunos uma experiência estudantil intensa, em constante movimento e transformação. O IFSP estimula o desenvolvimento de pesquisas científicas desde o ensino médio até a pós-graduação, fomentando tecnologias e projetos de empreendedorismo e de inovação. O resultado desses esforços são os pedidos de registro de patentes, de softwares e de marcas. E nossa busca pelo conhecimento não para por aqui. Por meio de parcerias internacionais, possibilitamos aos estudantes e servidores o intercâmbio intelectual, transformamos as ideias globais em soluções locais.
temos o compromisso de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento socioeconômico e científico de São Paulo e do Brasil. Junte-se ao IFSP e colabore com o avanço da educação no nosso país. Então, esse é o videozinho que nós temos institucional, só para vocês terem uma ideia do que é o Instituto, de uma forma geral. Além disso, nós temos diversos setores, como biblioteca, a parte da secretaria, que vocês já tiveram contato, né, fizeram as matrículas, e outras coisinhas mais, que a gente vai apresentando aos poucos, porque senão é muita informação para um dia só. E a gente vai solicitar para que os responsáveis por esses setores venham falar com vocês para apresentar o setor, mostrar o que ele é, e do que vocês podem, como vocês podem aproveitar esses setores. Uma das primeiras perguntas que a gente sempre, dos primeiros temas que a gente sempre gosta de passar, a pergunta de todo aluno é: como é que eu passo? Quais são os critérios de aprovação? Então vamos a eles. A pós-graduação é feita por disciplina, né? Embora a gente tenha isso organizado em módulos, ela é por disciplina. Então, cada disciplina deverá ter um mínimo de 75% de presença, 75% de presença, e uma nota maior ou igual a 6. Aí, cada docente vai montar a sua forma, tanto de presença como de nota, principalmente na época do ensino remoto que nós estamos, né? Então, os cursos continuam sendo presenciais. Assim que liberadas as condições sanitárias, nós retornaremos ao presencial, mas enquanto a gente estiver nesse ensino remoto, vão existir estratégias para a presença, principalmente, que normalmente estão ligadas a entregas de atividades, tá? Mas aí cada docente tem a sua liberdade de montar isso da forma que ele achar melhor. A aprovação no semestre se dará quando todas as disciplinas forem concluídas com os critérios de aprovação. Então, para concluir o semestre, precisa passar nas disciplinas. O primeiro semestre tem 3, o segundo semestre tem 4 e o último semestre tem 3 disciplinas. Para conseguir o certificado de conclusão de curso, precisa estar aprovado nos 3 semestres e no TCC. Por algum motivo, disciplinas que o aluno não obtenha frequência ou nota, será cursada novamente num regime de dependência, tá? Só fica um detalhe: por enquanto, o curso ele ainda é anual. Então, as disciplinas elas não são ofertadas necessariamente no próximo semestre. A gente só vai ter um primeiro módulo na metade do ano que vem. Então, fica aí o aviso, né, para que vocês se programem. Caso fiquem de dependência, pode ser que tenha aí um delay para a disciplina estar disponível de novo, né? E a gente pode considerar turmas especiais, mas isso não é o padrão, tá? Normalmente, a disciplina só vai ser ofertada no próximo ano. Então, isso é uma visão geral da parte de critérios de aprovação, tá? E cada professor vai entrar em detalhes dentro da sua disciplina de como conseguir os 75% de presença e como conseguir a nota maior ou igual a 6. Sobre o calendário, né? O calendário 2021 do segundo semestre é este que está colocado. As aulas são de segunda e quarta no período noturno. Nas 2 primeiras aulas de segunda-feira, isso considerando, claro, o ensino presencial, tá? Mas as atividades seriam do professor João Lúcio, com a disciplina de escrita de projetos, escrita científica de projetos. Depois, o professor Felipe Ramos, com a disciplina de fundamentos da indústria 4.0. E eu fico na quarta-feira com as 4 aulas de programação e integração de sistemas. Embora a gente não tenha mais os horários no ensino remoto, né, vale dizer que as atividades que vão ser postadas por nós serão postadas no dia da aula. Então, toda segunda-feira vocês vão ter
coisas novas para fazer de escrita científica e de fundamentos, e às quartas vocês vão ter material novo de programação e integração de sistemas. Outras coisas importantes do calendário deste semestre em específico, devido à quantidade de feriados, né, as segundas-feiras vão ter somente 17 semanas até o final do semestre. E se vocês olharem o nosso plano de curso, o nosso curso ele é proposto, né, a carga horária precisa ter 20 semanas. Então, ocorrerão 3 reposições de aula das segundas-feiras na última terça de cada mês, para a gente completar justamente essas 20 semanas que são necessárias. Algumas datas importantes, né? Dia 9/8 é o prazo para solicitação de aproveitamento de estudo, isso é feito via SWAP, que é o nosso sistema interno. Tá? Caso vocês já tenham cursado a disciplina e a ementa for igual no nível de pós-graduação, vocês podem solicitar o aproveitamento de estudo. Esse aproveitamento precisa ser feito essa solicitação precisa ser feita até o dia 9. Então, aí as 3 datas de reposições, né, dia 28 de setembro, dia 26 de outubro, dia 30 de novembro, são as reposições que estão marcadas, são 3 terças-feiras, tá? E dia 20 de dezembro, tudo correndo bem, nós encerramos o semestre letivo e partimos para o recesso e, posteriormente, as férias de janeiro. Então, em termos de calendário, o calendário da pós-graduação é relativamente muito simples, tá? Nós só tivemos essas questões das reposições por causa dos feriados, que caiu bastante feriado e bastante ponte na segunda-feira. Sobre as disciplinas do curso, propriamente ditas, né? Eu acredito que todos devem ter visto esse quadro, é o quadro que está no plano de curso. Tá? Essas são as disciplinas que vocês vão cursar durante a pós-graduação. Então, no primeiro semestre, a gente tem escrita científica de projetos, no segundo, introdução e fundamentos da indústria, 4.0, e programação e integração de sistemas, né, 8 aulas na semana. No segundo semestre, vocês vão ter 2 matérias ligadas mais à área de gestão, são sistemas de gestão de produção, Smart Factory e gestão em inovação, cada uma com uma aula só. Vão ter uma disciplina de IoT, né, Internet das Coisas, Internet Industrial das Coisas, e uma disciplina de robótica, que também é uma disciplina teórica e prática. No último semestre, são 6 aulas, tem 2 aulas a menos, né? Vocês vão ter confiabilidade e manutenção, fundamentos da manufatura aditiva, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual. Então, com essas disciplinas, 8 aulas no primeiro semestre, 8 aulas no segundo e 6 aulas no terceiro, nós cumprimos a carga horária proposta do curso, tá? Além disso, tem o trabalho de conclusão de curso, que eu já vou entrar em mais detalhes aí para frente. Todos os planos de aula já estão disponíveis no SWAP para vocês darem uma olhada. Então, vocês vão ver algo parecido com isso, tá? Vai ter o curso de vocês, a indicação de período, o nome da disciplina, a carga horária. Já vai vir, inclusive, os instrumentos e critérios de avaliação, e vem também o plano das 20 semanas. Então, vocês olhando os planos de aulas das disciplinas, vocês vão conseguir saber o que vocês vão ter durante todo o semestre letivo. Então, eu coloquei aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. O plano de escrita científica de projetos, esse é o plano de fundamentos da indústria, né? Inclusive, nesse caso, o professor Felipe já, inclusive, detalhou a média de como que vai ser feito o cálculo da nota. E essa é a minha disciplina de programação e integração de sistemas, que tem a formulazinha aí para fazer o cálculo da média final. Então, todos os docentes já estão com os planos de aula no SWAP, tá? Colocados e aprovados. Então, a gente já sabe como que vai seguir todo o semestre. O TCC, que é uma coisa também que vale a pena a gente sempre comentar. Não sei quantos de vocês leram o projeto pedagógico do curso,
mas só para passar em linhas gerais, né, a gente considera o TCC uma atividade de pesquisa que deve ser apresentada ao final do curso e submetida à banca examinadora. Acredito que a grande maioria de vocês já fez pós-graduação, então isso não é nenhuma novidade. Ele é obrigatório para aquisição do certificado e tem que ser individual e vai ser orientado por um dos professores do Instituto Federal de Sorocaba. Nós não colocamos aqui os professores da área de indústria, porque nós temos a área de gestão também, tá? E caso vocês queiram fazer um TCC mais voltado à área de gestão, sabendo que nós temos disciplinas, ele é possível, e aí vocês precisam buscar, junto ao núcleo de gestão, os professores para isso. Eu acredito que o professor João Lúcio, inclusive depois da disciplina dele, vai comentar mais sobre essa parte do TCC especificamente com vocês. Tá? O trabalho ele pode ser prático, né, natureza ensaística, ou fruto de uma pesquisa teórica, pode ser revisão de literatura, pode ser fundamento de pesquisa empírica. Na verdade, a gente é bem aberto com relação ao conteúdo do TCC. Tá? Ele precisa ser, claro, um trabalho científico, porém ele pode ser um trabalho científico tanto teórico como prático. Acho que a grande novidade que tem é essa aqui, que o TCC ele pode ser apresentado como artigo completo, publicado em revista especializada ou apresentado em evento acadêmico. O que isso significa? Que se os senhores produzirem durante o curso, com a orientação do professor do IFE, um artigo para ser publicado ou em revista especializada da área de indústria 4.0, ou em evento acadêmico, e o próprio Instituto Federal ele tem o congresso de pós-graduação, além de outros congressos nacionais e internacionais que existem, a vinculação desse artigo já funciona como TCC, e aí não precisa entregar aquela monografia de TCC de final de curso. Tá? E também você não precisa passar pela banca, porque os artigos, principalmente artigos de revista e de congresso, eles são revisados por pares antes de serem aceitos. Então, só vai precisar apresentar o TCC à banca o estudante que, matriculado, não tiver o artigo aceito para publicação ou apresentação após o término das disciplinas e quiser o diploma. Então, uma vez que findaram todas as disciplinas, se até aquele momento o artigo não foi aprovado, aí a gente marca a banca. Se o artigo já tiver sido aprovado, o aluno está dispensado da banca de TCC. Se for para a banca e for reprovado, o estudante ainda pode solicitar, junto ao colegiado de curso, uma nova oportunidade com requerimento justificando e assinado pelo orientador. Agora que eu citei o colegiado de curso, eu acho que vale a pena a gente citar o que é o colegiado e por que eu estou colocando ele aqui. O colegiado de curso ele é um dos órgãos do curso de pós, ele tem diversas atribuições e a ideia dele é a manutenção e a melhoria do curso. Esse colegiado ele é formado por discentes, por docentes e por técnicos administrativos. E durante o mês de agosto nós vamos ter a eleição para a formação do primeiro colegiado. Como vocês sabem, essa é a primeira turma da pós-graduação. Então, nós vamos começar e a gente precisa formar o primeiro colegiado, né? E a gente vai precisar de um representante, tanto titular como suplente dos alunos, e esse representante vai fazer parte do colegiado de curso e vai fazer parte das decisões que este colegiado toma. As reuniões são às quintas-feiras, normalmente perto das 17 horas. Tá? Devem ocorrer, durante esse primeiro semestre, deve ocorrer uma reunião por mês, mais ou menos, talvez, dependendo da necessidade, uma reunião a cada 15 dias. Mas eu acredito que nós vamos ter aí uma reunião por mês para ser feito às quintas-feiras, das 17, as reuniões antes costumavam ir das 17 às 19.
tá? Mas eu acredito que a gente consegue terminar um pouquinho mais cedo. O que a gente sugere é que os representantes de sala, né, quem ficar aí, quem tiver mais liderança dentro de vocês e for o representante da sala, né, seja o titular do colegiado, justamente para já ser essa ponte entre docentes e discentes, entre professores e alunos. Aqui, agora nós vamos fazer a apresentação dos docentes, e eu queria também, junto com a apresentação dos professores, né, passar algumas informações que eu acho que são bem pertinentes com relação a isso. Eu acho que vale a pena a gente colocar o seguinte: existem vários detalhes. Sim, o Fábio falou que estava com problema no áudio. Só agora que eu vi, porque eu estava no modo de apresentação. Fábio, me desculpe. E o Jorge levantou a mão. Mas faz um minutinho, mais ou menos, então, que ele falou isso, cara. Faz um minuto, mais ou menos, que ele falou. Putz, faz pouco tempo, então. Pode ter sido alguma configuração do navegador lá, que pode ter travado. Pode ser. Bom, o Jorge levantou a mão. Jorge, por favor. Boa noite. Foi para falar do áudio também aí, professor. Pode seguir o jogo aí. Pode seguir o jogo? Maravilha. Antes da gente fazer a nossa apresentação, eu acho que eu gostaria de deixar algumas coisas claras como coordenador, já para a gente iniciar os trabalhos de maneira bem tranquila. Eu acredito que, assim, principalmente por ser um curso de pós-graduação, né, nós estamos trabalhando com um perfil de alunos, a gente viu pela formação de vocês, e inclusive pela experiência que vocês já têm dentro da própria indústria, né? Nós estamos trabalhando com um perfil de gente bem madura, né? Como a gente colocou no vídeo, a gente dá aula, inclusive nós três, né, damos aula desde o ensino médio até a pós-graduação. Então, eu espero, né, de vocês uma postura diferente do que a gente espera dos alunos, obviamente, do ensino médio. Tendo dito isso, tanto a coordenação como a direção, elas estão sempre abertas a ouvir e a receber críticas, a receber sugestões, a resolver problemas. Mas a primeira coisa que eu sempre vou perguntar para vocês é se vocês já conversaram com o professor primeiro. No meu caso, vocês vão conversar com o professor e com o coordenador ao mesmo tempo, né? Mas a primeira coisa que eu sempre vou questionar é se quando tiver algum problema, quando tiver alguma coisa que precisa ser vista, se isso já foi visto com o professor anteriormente, porque eu vou fazer isso também, né? Eu vou ouvir os dois lados, né? Vou ouvir tanto o lado de vocês como o lado do docente, para a gente tentar resolver aí probleminhas que venham a surgir. Eu não acredito que nós tenhamos problemas nenhum no segmento do curso, mas já fica aí a orientação desde o início, tá? Para o primeiro canal de contato ser sempre o docente, né? Tentar conversar, tentar acertar as coisas. A grande maioria de nós é bem maleável, tá? Consegue adaptar as coisas de forma necessária, que nem hoje, por exemplo, nós estamos gravando um encontro para quem não puder vir. Então, a gente sempre consegue dar uma adaptada para garantir que tudo corra da melhor forma, e a presença de vocês no próprio colegiado também vai ajudar a isso. Queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, se está com alguma coisa que queira perguntar ou explanar. Assim que eu gosto, ninguém tem dúvida, velho. É sempre assim. Né? A gente explica as coisas, ninguém tem dúvida. Aí a gente dá a avaliação, todo mundo tem dúvida. Professor, aqui quem está falando é o Plínio. Boa Pois noite. não, Plínio. Acho que a Isabela também pediu para falar depois. A minha dúvida é referente ao TCC. O período de entrega do TCC, ele é dentro do período do curso, 1 ano e meio, ou tem algum tempo posterior adicional para a gente fazer isso aí? Assim, eu vou falar as duas coisas, tá? Os dois modos do TCC. Se o TCC for entregue por artigo, ele precisa ser entregue melhor. Deixa eu falar isso explicar isso de uma forma diferente. Você só tem o diploma com o TCC entregue,
tá? Vocês têm 30 meses para concluir o curso. 30 meses dão 5 semestres, teoricamente. Tá? É o prazo máximo para vocês concluírem o curso. A conta ela é feita para vocês fazerem os 3 semestres e, no máximo, uma dependência, né? Tomar uma DP e refazer aquela DP para conseguir se formar. O TCC ele pode ser entregue em qualquer parte desse período. Se você fizer o TCC por artigos, a hora que você fizer o artigo e entregar ele para a coordenação, porque esse artigo ele passa, inclusive, pelo colegiado. O colegiado que vai aprovar as orientações e, inclusive, as bancas de TCC, quando for o caso. Tá? Então, entregou o artigo, nós mesmos já vamos ficar sabendo, a gente acredita lá o artigo entregue, como o TCC entregue, está resolvido, não precisa mais se preocupar com relação a isso. Não fez por artigo, vai apresentar a monografia para a banca, vai ter data marcada, e um dos objetivos da gente ter 2 aulas a menos no terceiro semestre é justamente para ter tempo para essas bancas de TCC. Dentro do possível, nós vamos tentar fazer tudo durante o curso do terceiro semestre. Mas conforme se pedir muita banca junto, aí você tem que chamar professor, tem professor interno, tem professor externo. Não necessariamente a gente vai conseguir bater a agenda, pode ser que estoure um pouquinho, porque seria o 4º semestre. Tá? Mas está tranquilo, porque vocês têm, depois do curso, ainda tem mais 1 ano para se formar. Acho que agora é a Isa que queria falar. Ô, Vitão, só completando isso aí que você estava falando, né? E até a dúvida dele, a gente até, no caso, por exemplo, da minha disciplina, né? O critério de avaliação vai ser um artigo bem inicial, né? E a proposta disso é exatamente já trazer no começo do curso, né? Essa abertura para que vocês expandam o leque de temas, de assuntos, né? Que vocês já comecem a trabalhar com a pesquisa, né? De um possível tema para esse TCC, né? Então, obviamente que eu não vou exigir na disciplina um artigo nível TCC, mas vai ser um trabalho importante para vocês darem um start na pesquisa das referências, de temas que vocês queiram eventualmente estar estudando, né, no desenvolvimento do trabalho de TCC. Então, parte disso dentro da disciplina é exatamente para já dar, né, o pontapé nesse trabalho, para que vocês não precisem ficar tanto tempo desenvolvendo isso de última hora, né, após o curso, por exemplo, começar só no 2º, 3º semestre, né, coisas que vocês já poderiam estar começando no primeiro, como fazer a pesquisa de artigo, como organizar as referências, como tentar já eliminar alguns temas que vocês possivelmente vão ter um interesse, mas depois possam desinteressar, migrar de área de estudo, né, e por aí vai. Então, o ideal é que vocês já comecem no primeiro semestre a pensar nesse trabalho de conclusão, né? Como é uma pós e ele é muito rápido, a gente não tem todo aquele tempo que tem numa graduação, que tem até mesmo num mestrado, né, quando a gente tem mais prazo, né, ou doutorado, que é 4 anos para você desenvolver um trabalho bem extenso, né? Aqui é bem jogo rápido, é pai e bola. Então, você já tem que estar pensando mais ou menos alguma coisa ali que seja do seu interesse para começar já a pesquisar isso de forma independente, para que isso seja realmente, né, concretizado como um TCC, ou então que você já descarte essa ideia e parta para uma outra, né? Quase um sistema de startup aqui para você fazer o TCC, né? Comece rápido, erre rápido, recomece rápido também. Então, acho que é legal pensar desse jeito já, no começo. Eu acho que vale a pena colocar também que o professor João Lúcio vai se apresentar daqui a pouco. Na disciplina dele, a gente vai tentar trazer os coordenadores dos grupos de pesquisa, os professores que são mais ligados à pesquisa, inclusive, para que vocês consigam fazer essa busca por orientador, que sempre é um dos primeiros problemas aí, né? Achar o orientador para o trabalho. Depois, aí agora, sim, a Isabela, por favor.
Boa noite, gente. Vocês me escutam? Sim? Tá. Eu tenho algumas perguntas. A primeira delas, era a última, eu vou trazer primeiro aqui, pegando o seu gancho, tá? Tem algum momento específico ou algum rito que a gente tem, algum gatilho, enfim, para a escolha dos orientadores? Ou é algo que vai ficar mesmo por conta de cada aluno, ou a instituição vai liberar uma lista daqueles que estão disponíveis a nos orientar? Isso acontece em algum momento? Essa é a primeira. Tá. O João, você quer responder isso? João Lúcio? Oi, respondo sim. Sim. Ficou mudo, João. Você ligou e desligou aí. Acontece. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Só respondendo, tá? Durante a nossa disciplina, me apresentar primeiro, né? Eu sou o João Lúcio, como o professor Vitor já falou, e vou estar com vocês aí na disciplina de escrita científica, segunda-feiras, tá? Durante a nossa disciplina, a nossa próxima aula, na verdade, eu vou detalhar um pouco mais o plano de aula lá e vou falar um pouco com vocês sobre o TCC durante a disciplina, tá? A proposta é de convidar alguns professores, né, para virem participar no desenvolver das aulas. Eles vão se apresentar a proposta, a linha de pesquisa, vão falar um pouquinho da experiência profissional, um pouquinho da experiência acadêmica, até para que vocês consigam encontrar afinidade, né? Não afinidade pessoal nem profissional, mas no projeto que vocês pretendem desenvolver durante o semestre. Eu acho que nesse momento aqui é um pouco... nós não deveríamos fazer isso agora, né? Fazer essa escolha agora. Eu sei que alguns até têm o anseio, né, por buscar alguém para orientar, mas eu acho que no desenvolver do semestre vocês vão tomar conhecimento sobre alguns temas de Indústria 4.0, verificar algumas possibilidades, né? E também nós vamos ter mecanismos, tá? Que isso daí vai aprender lá na aula, mecanismo de busca do currículo dos professores, por exemplo, até para que vocês possam olhar as linhas deles, tá? E aí já pode fazer uma conversa um pouco mais certeira, tá bom? Tá bom, professor. Agora, Obrigada. se tiver um projeto bem definido, uma linha, olha, eu pretendo trabalhar com isso, eu já trabalho com isso, quero desenvolver um projeto nessa linha aqui, isso daí você pode conversar comigo, pode conversar com o Vitor, pode conversar com o Felipe, né? Porque nós nos conhecemos, então dependendo da área, a gente já pode até indicar, olha, dá uma olhada lá no que o professor A ou B ou C faz e verifica se é mais ou menos isso que você quer. Pega um trabalho, lê, tá? Então essa busca, você pode inclusive pedir auxílio para nós aqui, que nós vamos auxiliar e encaminhar, tá? Só para deixar claro, nós três somos da área de indústria, tá? Tanto a formação dos três que estão aqui, os três são engenheiros de formação. Então, se o TCC for mais voltado para a área de gestão, que eu havia comentado que é possível, aí nós vamos indicar o coordenador da gestão para falar com vocês, tá? Ou um dos professores que é o professor que vai dar aula no curso, ou pelo menos que está planejado para dar aula no curso, e aí ele vai distribuir dentro das linhas de pesquisa do pessoal da área de gestão. Tá bom. Professor Vitor, a última pergunta que eu tinha é sobre a retomada das aulas presenciais. Eu não sei se vocês chegaram a comentar. Eu entendi que o curso ele foi feito para ser presencial, mas a gente está nesse momento, portanto, sendo adaptado. Tem alguma previsão para o próximo semestre ou a pretensão é a gente conduzir dessa forma até o final, nessa primeira turma? Olha, eu vou sendo muito sincero, já existem algumas previsões até... nós estamos começando a ver isso para talvez voltar até esse semestre. Eu acho pouco provável
o retorno no segundo semestre. Tá? O curso ele foi pensado para ser presencial, porque, por exemplo, a minha disciplina especificamente, que é de programação e integração de sistemas, ela tinha aulas práticas no nosso laboratório lá de automação, para vocês verem, mandar o comando por um e aparecer no outro, por exemplo. Coisas relativamente simples, mas para quem não é da área de automação, para quem não fez engenharia elétrica ou engenharia de controle de automação, tem uma ideia do que dá para fazer, né? Mas eu acredito que pro começo do ano que vem, mantendo-se as condições normais de temperatura e pressão e o caminho que nós estamos seguindo, tudo leva a crer que nós devemos retornar para o presencial. E aí, inclusive, nós vamos ver se... vamos até conversar com vocês mais para frente, para ver se a gente continua de segunda e quarta, se muda para sábado, como é que funciona tudo isso. Mas isso é uma coisa para a gente ver lá para frente, quando a gente tiver a liberação da direção da escola para o retorno presencial. Mas estão sendo feitas enquetes, o IFE tem uma minuta que está sendo discutido, inclusive, sobre biossegurança e retorno das atividades presenciais, como que vai ser feito isso, se volta ao laboratório primeiro e as aulas presenciais depois. Como a turma da pós ela é uma turma mais reduzida, normalmente nós trabalhamos com 40 alunos, facilita um pouco, né? Porque principalmente a parte de distanciamento dentro da sala, ela fica mais tranquila. Mas tem uma série de questões que a gente ainda precisa ver. Eu não posso te responder com certeza, porque existe muita incerteza. Mas o que eu posso te adiantar é que o desejo dos professores é retornar ao presencial o mais rápido possível. A gente também não aguenta mais dar aula em EAD, não. Em remoto, eu sou um cara muito prático, trabalhei na indústria há muito tempo, então eu prefiro estar no laboratório, estar na sala de aula. A gente sabe que isso acaba melhorando muito a interação entre professor e aluno, entre vocês mesmos. É totalmente diferente na sala de aula do que é no ensino remoto. Espero ter respondido a tua pergunta. Com certeza, obrigada. Nada. O próximo que levantou a mão aqui foi o Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo, tá? A minha pergunta era sobre as linhas de pesquisa, né? Uma delas é a gestão. E aí eu acho que me perdi um pouco. Quais são as outras linhas de pesquisa para fazer o TCC? Que não existe. É possível. Na verdade, não, sendo algo ligado à indústria 4.0 ou um dos pilares dela, que é o que vocês vão ver na disciplina do professor Felipe, isso está livre, tá? Nós não vamos fechar alguma coisa. Existem alguns grupos de pesquisa já formados dentro do Instituto Federal. Eu comando um deles, que eu sou coordenador do grupo de pesquisa em indústria 4.0 especificamente. Nós temos o professor Marcelo, que é o coordenador dos cursos de eletroeletrônica. Ele é o coordenador do grupo de energias renováveis, se eu não me engano. E nós temos outros grupos de pesquisa dentro do Instituto Federal. Só que isso não limita ao TCC. Tá? Se você tiver algum projeto que você quer seguir, a gente vai olhar dentro do nosso hall de professores aqui, quem que tem algo parecido ou quem está pesquisando algo na área para indicar para você fazer o TCC nessa área. A não ser que você tenha um TCC que não tem nada a ver com indústria, né, com aplicações de indústria e com indústria 4.0, e aí o tema vai ser barrado, mas não tendo alguma coisa a ver com o que a gente faz, teoricamente, o que vocês fazem no dia a dia, não existe limitação. Eu estou perguntando porque eu sou formado em processos metalúrgicos, né, pela FATEC. Então, o meu assim, o que eu tenho mais aprofundamento é na área de metalurgia, né? Eu tive um pouco de automação. Nós temos alguns engenheiros mecânicos, inclusive o professor João Lúcio. E outros também que trabalham nessa área de metalografia e tudo mais. O professor, se não me engano, o professor Benedito é especialista nessa área. Então, pode ficar tranquilo. A gente tem, nós temos também, como a gente tem o curso de mecatrônica,
A gente tem o pessoal de mecânica, inclusive, no IF de Sorocaba. Ah, tá bom, então. Era isso mesmo. Obrigado. Maravilha. Não, era isso mesmo, a minha dúvida. Não, tranquilo. Eu vi que o Guilherme postou aí um grupo para vocês, para um grupo de alunos. Eu acredito que seja para vocês falarem mal da gente e reclamar que a gente está dando trabalho demais para vocês. Se vocês depois quiserem... Com licença, professor. Pois não. O senhor também foi convidado, tá? Vai botar os professores dentro do grupo para falar mal dos professores. Não, tá convidado para ver como não é para falar mal dos professores, né? É um grupo para a gente ter aí uma ação de união, de compartilhar conhecimento, facilitar, né, o dia a dia de todo mundo. Legal, isso aí depois a gente vê para entrar também, porque aí vocês ficam com os contatos dos professores. Eu tenho um problema muito grande de passar contato para aluno, mas como vocês são todos profissionais já, facilita bastante a vida, né? Facilita bastante a nossa vida, pode ficar tranquilo. Tá, já nada também, é lógico que a gente pode criar um outro grupo que não tenha professores, né? É óbvio. Nós já fomos alunos, senhores, e alguns de nós continuam sendo. A gente não para de estudar nunca. A gente sabe como que a coisa funciona do outro lado também. Podem ficar tranquilos. Vocês vão ver que a gente tenta levar, dentro do possível, a gente sempre tenta levar as coisas num clima mais leve, tá? Porque a gente sabe que o dia a dia na indústria não é um dia a dia fácil, é um dia a dia pesado, e vocês ainda optaram por destinar aí mais 8 horas da semana de vocês para fazer uma pós-graduação. A gente sabe do valor que isso tem, né? Mas o mínimo que a gente pode tentar fazer é tornar o ambiente e esse tempo que vocês vão passar com a gente o mais agradável possível. Acho que não tendo mais perguntas, a gente pode partir para as apresentações. Começar com você, Felipe. Você já estava fazendo assim. Então, eu botei um GIF animado aqui, respondendo aqui, né? Saí da tela já. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Felipe, né? Da turma aí eu conheço o Bruno Garletti já, lá de Itajubá, onde a gente estudou. Dava muita carona para mim aí, para ir para a faculdade depois das férias, final de semana. Minha área de formação é engenharia de controle de automação. Eu fiz mestrado em engenharia de energia, né, na área de aproveitamento de biogás, de resíduos sólidos urbanos. Aí, posteriormente, eu trabalhei em empresas de incubadora, né, lá em Itajubá mesmo, durante o mestrado. Era uma empresa de prestação de serviços de automação industrial e desenvolvimento também de soluções personalizadas ou até mesmo equipamentos, né? Eles tinham alguns fomentos a fundo perdido lá para desenvolvimento de projetos. Bom, lá a gente fez bastante coisa diferente, desde de solução de integração de comunicação até a parte de desenvolvimento de P&D para máquinas de visão computacional, né? Então, era um ambiente, assim, bem plural, né, nas soluções que a gente trabalhava. Como era uma startup também, então, é aquele perfil de empresa onde a gente faz um pouco de tudo, né? Desde atender telefone até ir para campo, em usina, fazer instalação de equipamento, né? Um pouco de tudo ali. Foi uma fase que eu aprendi bastante. Bom, saindo de lá, eu trabalhei por um ano na Whirlpool. Para quem não conhece, a Whirlpool, ela é a empresa que detém as marcas Brastemp e Consul aqui no Brasil, né? Mas também detém marcas proprietárias com o nome Whirlpool mesmo nos Estados Unidos, América Latina, a KitchenAid, por aí vai, né? É uma multinacional muito grande aí do setor de linha branca. Lá eu desenvolvi projeto de P&D, né? Também por um programa especial de aproximação da indústria com a academia, né? Nós éramos bolsistas de projeto de P&D lá dentro, então a gente estava diretamente ligado com o pessoal da desenvolvimento de produtos, né? Foi uma experiência muito boa. Felizmente a gente concluiu o nosso contrato de um ano lá durante a crise, né, de 2014,
14, 15, né? Foi quando teve uma baixa muito grande lá do corpo de engenharia, e aí, infelizmente, a gente não continuou lá, né? Com os projetos de P&D. Eles estavam fazendo uma realocação de recursos lá e acabou que esses programas foram interrompidos, infelizmente. Posteriormente, eu trabalhei também de forma autônoma, né? Eu prestava serviço de projetos para a parte de entrada predial, né, residencial, de instalação elétrica e de telefonia. E foi nesse intervalo, né, quando eu estava na UIRPO, eu prestei o concurso do IFE, 2015, né, e aí fiquei em fila de espera. Em 2017, eu ingressei aqui no campus Sorocaba, né, eu sou aqui de Boituva, na verdade, prestei concurso para Boituva, mas a fila daqui foi aproveitada de Sorocaba. E aí, desde 2017, desde outubro de 2017, eu estou aí com o pessoal do campus Sorocaba, né, compondo o corpo docente nos cursos de eletrônica, mecatrônica, agora na pós-graduação e futuramente, em breve, no tecnólogo de energias renováveis também, né. E é isso. A gente vai estar aí na disciplina de fundamentos, né, onde a gente vai conseguir abordar um pouco de tudo que abrange aí os pilares da indústria 4.0, né, até passando por uma contextualização aí bem rápida no início, né, falando de onde veio esse conceito de indústria 4.0, né, as revoluções industriais que trouxeram até isso, e posteriormente abordando os diferentes pilares aí, né, as tecnologias que foram precursores, que trouxeram, né, esse estágio de desenvolvimento da quarta revolução industrial, digamos assim. Então, sejam bem-vindos, espero que todos estejam aí bem motivados para trabalhar. Nós estamos como professores, né, vocês estão sendo a primeira turma, então estão pegando a gente bem no hype mesmo do curso, no começo, a gente está muito empolgado com isso, né. Também tem o lado B, né, que é o lado de vocês estão sendo nossa primeira turma também, então a gente também vai estar ali aferindo, né, a nossa dinâmica aí das aulas, do curso em si, né, então está sendo uma experiência não só para vocês, como para a gente também, esse novo curso, belezinha? E é isso, pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, né, quiser perguntar aqui, quiser perguntar depois, eu vou pensar se eu vou entrar nesse grupo de WhatsApp aí, porque só o Bruno já tem meu WhatsApp, mal começou as aulas, já vem me encher o saco, cara, não sei se eu vou responder, não. Ela já falou, entra não, grato. Não tem problema, eu e o João Lúcio já vocês podem mandar as coisas lá, que eu respondo até 24 horas também. O que você falou, Ayrton? Relaxa que eu e o João Lúcio já estamos lá. Então é isso aí, pessoal. É isso aí. Professor João Lúcio, por favor, sua vez. Bom, pessoal, vou falar. Eu já me apresentei, né? Nem sabia que teria esse momento, eu já me adiantei lá, né? Então, eu sou o João Lúcio, né? Estou nessa disciplina de escrita científica aí, a segunda-feira nós vamos nos encontrar. Vou falar um pouquinho da minha formação. Eu tenho uma apresentação aqui, só para eu não estou achando. Só para eu me basear aqui. Quer que eu faça a minha enquanto você procura a sua aí, João? Eu achei aqui, eu só não estou achando como compartilhar aqui, que daí é mais fácil. Embaixo, do lado do vídeo, tem uma setinha de share screen. Aê! Já está compartilhando? Bom, nem é dessa disciplina, é de outra disciplina, tá? Mas eu vou aproveitar aqui. Então, minha experiência profissional, trabalhei numa empresa, produtos e artigos de festa, entre 2001 e 2002. Antes disso, eu trabalhei em vários locais aí, mas de modo informal, tá? Então, estou pegando aqui minha experiência que eu tenho formal. Trabalhei no grupo Schaeffler, né? Na época se chamava INA ainda, quando eu entrei lá.
de 2002 a 2004. Aí, ainda para quem não conhece, uma empresa multinacional, né, do ramo de autopeças, aqui em Sorocaba, né? Hoje é um grupo. Trabalhei na ZF do Brasil, de 2004 a 2007, também é uma empresa de autopeças. Aí depois eu atuei na Metsu Brasil, na área de RH, eu atuava na área de treinamentos lá, de 2008 a 2009, e de 2009 a 2012 eu fui trabalhar na UFSCar como técnico de laboratório. Aí eu trabalhava no setor, lá no departamento, né, de engenharia de produção, mas ajudava também nas outras engenharias lá. Bom, depois de 2012, prestei o concurso aqui para o IFE, né? Primeiramente, eu fui trabalhar lá em Itapetininga, né? Fiquei lá até 2015 ou 2016, não me recordo agora, e daí eu vim removido de Itapetininga para Sorocaba entre 2015 e 2016, não me recordo agora a data exata, o ano exato. E tive uma participação em 2017, né? Apesar de eu já trabalhar aqui, eu me afastei para capacitação, e aí, durante esse afastamento, eu aproveitei e fiz uma outra graduação. E eu tinha que cumprir um período de estágio. Como eu não podia, né, na verdade, nem receber por isso, eu fiz questão de escolher os locais onde eu fiz estágio, né? E eu queria muito trabalhar com pesquisa, né? Eu já trabalhava, já desenvolvi algumas coisas e fui me aproximar um pouco lá do pessoal do IPT. Então, fiz um processo seletivo, aí fui aprovado lá no IPT, então eu fiz o estágio da graduação lá, mas foi um estágio bem diferenciado, né? Foi bem legal, para mim foi ótimo, o que me proporcionou uma relação com eles até hoje, né, de pesquisa, então eu desenvolvo alguns trabalhos aí, alguns projetos juntos. E trabalhei em algumas escolas técnicas, profissionalizante, algumas faculdades, né, tanto pública quanto privada. A formação acadêmica minha, na verdade eu fiz 3 cursos técnicos, tá? Então, eu comecei aí pelo técnico primeiro, né? Fiz o técnico em mecânica, na ITEC, aqui em Sorocaba. Depois eu fiz o técnico em mecatrônica. Comecei na ITEC Sorocaba, terminei no Senai, né? Eu fui da primeira turma do curso técnico do Senai. Aí fui fazer tecnologia mecânica, modalidade de projetos, para quem é da FATEC aí, já falaram, né? Que tem alguns fatecanos aí, também fiz FATEC. Depois fui fazer engenharia mecânica. Eu estou fazendo uma especialização em engenharia de saúde e segurança do trabalho, tá? Tá aqui como em andamento, porque essa apresentação ela é antiga, mas na verdade eu tive que interromper, tá? Por conta de não ter horário suficiente para dar conta do que eu teria que fazer lá. Eu interrompi, mas pretendo retomar, se tudo der certo ainda esse ano. Assim que as aulas voltarem presencial, eu pretendo retomar. Ela é à distância, tá? Mas, assim como o Vitor falou, tá todo mundo querendo retornar, né? Por conta do trabalho. Esse trabalho, dessa forma remota, ele nos dá mais trabalho, né? Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu fiz o mestrado em Ciência dos Materiais, em 2004, pela UFSCar, 2014, desculpa, aqui pela UFSCar. E fiz o doutorado em Ciências Ambientais na Unesp, tá? Eu comecei meu doutorado na Unicamp, na área de Engenharia Mecânica, porém, por conta do trabalho, precisei parar, né? Então, fiz algumas disciplinas, mas não concluí lá. Aí, eu prestei um processo seletivo aqui, em Sorocaba, que ficava mais próximo para eu conseguir, né? A triangulação não estava dando muito certo, né? O trabalho
com as distâncias, né, ir para Itapetininga. Eu moro em Salto de Pirapora e estudava na Unicamp. É próximo, mas o meu horário não era compatível para eu fazer as disciplinas e eu precisei interromper, infelizmente. Aí terminei o doutorado em 2019. Durante o ano de 2015, eu tive uma possibilidade de fazer o doutorado sanduíche, né? Então eu fiz uma parte do meu doutorado eu fiz lá no Japão, tá? Na Nagoya University. E aí, aqui no IFE, eu atuo na área de indústria, mas assim, como eu tenho uma formação não bem definida, né, em uma só área, eu fui abrindo outras áreas, eu tive a possibilidade de atuar no curso de RH, né, na disciplina de gestão ambiental, que é a minha área de formação no doutorado, e aqui na parte de escrita científica. Gosto muito da parte de pesquisa, né, então até fiquei muito contente de estar na disciplina de escrita científica, porque é algo que eu gosto, tá? Bom, acho que é isso aí. Maravilha. Só para compartilhamento, João, por favor. Do lado. Boa. Por último, este que vos fala, sou Vitor Caldana, sou professor da disciplina de Programação e Integração de Sistemas. Assim como o professor João Lúcio, comecei com técnico, eu fiz técnico em eletrônica no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Eu sou paulistano, sou nascido em São Paulo. Fiz técnico em eletrônica lá, depois fiz engenharia elétrica no Mackenzie, me formei, fui trabalhar na indústria, trabalhei 15 anos na área de controle e automação, eu trabalhava com projetos e serviços na área de impressão. Representava a empresa que eu trabalhava, representava equipamentos americanos e europeus, que infelizmente a área que eu estava só tinha equipamento importado, né? A gente trazia esses equipamentos para o Brasil, instalava nas impressoras. Quando eu falo impressora, eu não estou falando essas impressoras pequenas de casa, estou falando de impressoras rotogravura, flexografia, impressoras de grande porte. Acho que a cidade de Sorocaba não tem, infelizmente, nenhuma empresa dessa área, mas a embalagem de alimentos não é a impressora normal. E a gente chegou a trabalhar, por exemplo, com o Grupo Abril, na área de jornais e tudo mais. E fiquei 15 anos trabalhando como gerente, entrei como técnico, saí como gerente de projetos e serviços, né, representando toda a parte de equipamentos para a América Latina. Cheguei a fazer alguns trabalhos nos Estados Unidos, cheguei até a ir para a China para fazer trabalhos lá também. E aí, em 2016, entrei no IFE, vim com a primeira leva de professores para implantar a área de indústria em Sorocaba. O campus de Sorocaba já existia há 2 anos, se eu não me engano, ele existe desde 2014, mas em 2016, com a minha entrada, já faz 5 anos, eu cheguei, eu e mais 8 professores da área de indústria, nós chegamos para implantar a área de indústria definitivamente aqui no campus Sorocaba. E aí nós começamos com os técnicos em eletroeletrônica e logo depois entraram os de mecatrônica. Pouco depois entrou o técnico integrado, né, junto com o ensino médio. E aí, continuando a expansão do campus, agora nós estamos com a pós-graduação e com o superior de renováveis, aí, com a tecnologia de renováveis, que, se tudo der certo, sai no começo do ano que vem. Quando voltei para a área acadêmica, né, antes de dar aula no IFE em 2016, eu já dava aula em Barueri de eletrônica, e aí quando eu retomei a docência, retomei os estudos, fiz mestrado na área de engenharia de produção, e estou muito ligado a essa área, tanto de educação de engenharia, que foi o tema do meu mestrado, é uma área que eu gosto bastante, mas que não tem muita coisa a ver com o curso, né? É uma das minhas frentes de pesquisa, e a outra são justamente os temas ligados à indústria 4.0, implementação de sistemas, a adaptação
dos sistemas, a cultura nacional e como as coisas funcionam no Brasil, né? E não adianta só trazer tecnologia de fora, tem que treinar o pessoal, tem que adaptar para a nossa realidade, que infelizmente é muito, infelizmente por um lado, felizmente por outro, é muito diferente do que a gente vê lá fora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, que a indústria 4.0, o termo veio da Alemanha, que é o para onde a gente olha sempre. Os alemães é difícil entender, mas é da onde normalmente vem tudo isso. Eu dava aula no ITB. Perguntaram para mim onde eu dava aula em Barueri. Eu dei aula 2 anos e meio praticamente no ITB lá no Jardim Belval, que é o mais antigo, né, o mais tradicional ali dos ITBs. Dava aula de eletroeletrônica no noturno lá para o pessoal, praticamente com as mesmas disciplinas. Tá, eu fico mais com a área de automação, sempre estou mais ligado às áreas de CLP, programação e essas coisas. É que eu trabalhei só a minha vida inteira com isso, então eu acabei ficando mais com essas disciplinas agora. Você conhece lá o pessoal de Barueri, Guilherme? Oscar não é estranho. O nome de Oscar não é estranho, cara. Precisa ver se ele estava lá no Belval, se ele teve no Belval de 14 a 16, eu dei aula com ele lá. É que os cursos eram bem separados lá, o Belval é muito grande, né? É uma escola para quase 1.000 e poucos alunos ali, tem aluno que não acaba mais. E os cursos eram bem divididos. Mas se ele estava lá entre 14 e 16, eu dei aula com ele sim. Professor Oscar. Então, certeza, se ele dá aula lá há 20 anos, com certeza eu fui colega dele lá. Eu entrei como substituto lá no ITB, passei no concurso também para a prefeitura, mas aí me chamaram para o IFE, a oportunidade foi algo que não deu para recusar. Acho que é isso, senhores. Quais empresas no Brasil pode se considerar 4.0? Uma pergunta fácil. Perguntinha boa, Robson. Cara, infelizmente, a grande maioria que a gente pode considerar 4.0 no Brasil são empresas internacionais. Gente que está... tema, né, Vitão, de trabalho, inclusive. Olha o artigozinho de TCC aí. Um artigo bom aí. Levantar indústrias 4.0 no Brasil. Nós temos algumas coisas, cara. Inclusive, uma das ações que a gente tem da pós-graduação, nós temos, na verdade, da pós-graduação, não, desculpa, do grupo de pesquisa de indústria 4.0, uma vez por mês, na última terça-feira do mês, a gente tem uma série de palestras que a gente chamou de 4.0 em 40. E a gente tem que... a gente tem mostrado coisas, iniciativas, tem muita iniciativa já no Brasil, mas pensar a indústria 4.0 como os alemães pensam, teoricamente, eu acho pouquíssima coisa. Talvez o setor automotivo esteja muito na frente, mas é muito pouca coisa. Infelizmente, a gente tem que lembrar que tem muita indústria brasileira que não está nem na terceira revolução industrial ainda. Né? Se você falar de SAP para esse pessoal, metade não tem um sistema de gestão integrado, não tem uma série de coisas, não faz Lean, por exemplo, que é um dos pilares mais importantes da 4.0, o pessoal não tem um sistema de Lean implantado, então fica muito difícil a gente falar isso. Existem alguns casos, existem bons casos, existem casos de startups, a gente chegou a conversar com o pessoal da Birmind na série 4.0, que é o pessoal que vendeu uma parte deles para a VEG, num negócio assim milionário. Existem coisas no Brasil, mas nós estamos engatinhando ainda. O que para nós eu acredito que seja muito interessante, porque isso nos dá a possibilidade de fazer isso do nosso jeito. E quem está pegando os cursos e quem está se especializando nessa área vai ter uma visão muito mais ampla do que pode ser feito, tá? Porque o pessoal pensa em 4.0, pensa em colocar sensor Wi-Fi da fábrica inteira, sensor wireless, tem um monte de informação, mas não sabe o que fazer com isso. Então,
muitas vezes é investimento, é dinheiro jogado fora. Tem toda uma parte de cultura, de inovação. Eu falei a gestão Lean é uma coisa muito importante também. Então, assim, existem casos, né? Tem muita gente que investe, compra um braço robótico, põe um braço robótico no meio da fábrica e fala, não, tá vendo, eu tenho um robô, eu faço 4.0, o robô pega a caixa de um lugar e põe no outro. Para isso existe estagiário, não precisa botar um robô, né? Mas é bem por aí. Tem bastante coisa, tem empresa no Brasil, tá? Mas aí você precisaria fazer uma análise mais profunda. Mas dá um bom TCC isso aí, viu? Dá um bom TCC. Sem contar que tem empresas que estão começando ainda, né, a se aventurar nisso, e são empresas grandes. Às vezes elas têm uma unidade modelo em 4.0, mas o resto da cadeia não está chegando nem perto disso ainda, né? Então o desafio é muito grande. Então é difícil a gente, igual o Victor falou, é difícil quantificar quem realmente está dentro se enquadra ali com uma indústria 4.0 mesmo, né? A gente trouxe, por exemplo, o pessoal da CNI que faz trator. O pessoal montou para a gente toda a parte de chaparia deles fantástica. Os tratores hoje em dia, principalmente os tratores, colheitadeiras e tudo mais, a pessoa está lá dentro porque senão ia aparecer muito aqueles filmes futuristas das máquinas andando sozinha no pasto. Mas basicamente nós já temos tecnologia hoje. O nosso setor de agro é muito forte, né? E nós temos muita tecnologia embarcada nisso. E o pessoal comentando, olha, hoje em dia o pessoal está lá dentro só para aproveitar o ar-condicionado que tem dentro da cabine, porque a máquina faz tudo sozinha. Ela sabe onde ela está, ela sabe onde está o caminhão do lado, ela faz praticamente tudo sozinha. E isso sim é uma integração legal, né? É que tem um nuance muito detalhe, né? Tem um nuance muito crítico, que assim, a automação propriamente dita, né? A automatização e a automação não é indústria 4.0. Isso é 3, é a terceira revolução industrial. Mas como o Brasil, infelizmente, ficou muito para trás, tem muita gente hoje chegando nisso. Então, o cara tem que automatizar processo, tem que implantar gestão, talvez implantar IoT, não são todos os casos que precisam, tá? O que vocês vão ver na parte de fundamentos, que é interessante, assim, existem pilares, tá? Todos os pilares, eu acho impossível, cara, porque tem coisa que se aplica, tem coisa que não se aplica. Então, colocar só para dizer que tem, sabe? É fácil. Não, eu tenho sistema de Big Data, eu tenho cloud, eu tenho cibersegurança, eu tenho manufatura aditiva, eu tenho IA, eu tenho... É fácil, compra, instala e não usa, né? Tem que se tomar muito cuidado. Eu parto do pressuposto, e outros pesquisadores também, que assim, você precisa olhar para a sua empresa e ver o que faz sentido. Olhar para a tua indústria, para o teu segmento e ver o que faz sentido. Porque senão é dinheiro jogado fora. Indústria 4.0 e transformação digital. Outra pergunta fácil. A transformação digital, um dos pilares da 4.0 que a gente está comentando tanto é o gêmeo digital, né? Que nós, inclusive, já trouxemos palestras. Depois eu vou passar no grupo, me lembre se eu esquecer, o link da playlist de todas as palestras que a gente já falou da série 4.0, que aí vocês tem bastante informação lá já de gente que a gente trouxe da indústria para conversar com a gente. É um projeto que começou no ano passado, em 2020, nós já estamos, acho que, com 15 ou 16 episódios, tá? A transformação digital é algo que veio para ficar. O Digital Twin, que é o gêmeo digital, e existem diversas soluções para isso já. A Siemens tem, os grandes fabricantes, né? Os grandes fabricantes de automação já têm soluções para transformação digital. Eles vieram para ficar. E, assim, é uma coisa muito interessante. Você vê a palestra do pessoal da Fiat, do grupo Chrysler, eles montam o motor, eles montam o carro, acertam toda a sequência de produção do carro no software primeiro.
Então não tem mais aquele negócio de você montar o protótipo, ter os engenheiros ali do lado. Ah, não, põe o motor primeiro, põe isso, põe aquilo. O cara faz tudo via software. Faz simulação de planta, de produtividade, de implantação de linha, tudo via software. E assim, isso é uma melhoria, claro que tem que ter bastante dinheiro para conseguir fazer isso, tá? Mas isso é uma melhoria que veio para ficar. Essa transformação digital é uma coisa que não tem volta, né? A gente vê, eu cheguei a ver coisas lá fora, assim, de você chegar com o teu celular em uma indústria, pedir alguma coisa personalizada e eles têm uma linha de montagem relativamente personalizável e teu produto sai personalizado na ponta. Parecido com o que algumas montadoras começaram a fazer no Brasil, né? Principalmente o pessoal de carro, tinha lá o site que você montava o seu carro, né? E ele entrava na linha de produção, né? Com as suas características de cor, opcionais e tudo mais. Você não precisava mais do vendedor. A gente viu o pessoal de ferramentaria também, de ferramentaria investindo bastante em Big Data, né? Em informações para comprar ferramenta, quanto dura, quanto não dura, que tipo de material que você vai usinar. Para esse pessoal, por exemplo, as simulações fazem muito sentido, né? Agora, esse pessoal vai investir em Big Data, vai investir em cloud, vai investir em cibersegurança. Eles não vão precisar, por exemplo, de automação de robótica, de manufatura aditiva. Então, é isso que eu, voltando à pergunta lá do Robson, não precisa de todos os pilares para o cara ser um 4.0. Espero ter mais ou menos respondido a tua pergunta aí, Isabel. De nada. Mais alguma coisa, senhores? Mais alguma roubada que vocês querem meter os professores logo no primeiro encontro? Aproveita que a gente está bonzinho, não é sempre assim. Posso aproveitar? Claro. Aproveitar que eu tinha esquecido, tá? Vocês perguntaram aí sobre orientação. A minha linha de pesquisa é em energias renováveis, mais a parte de biomassa, tá? Essa é a minha principal linha. Eu tenho uma outra linha que eu trabalho, mas acho que não tem nada a ver com o curso de vocês. Se vocês precisarem, né, alguém quiser conversar nessa área, eu fico à disposição, tá? Obrigado, Vitor. Nada. Acho que é isso, senhores. Se vocês não tiverem mais nada, nós encerramos por aqui e retornamos aí na segunda-feira. Essa semana nós encerramos as atividades do Moodle. Eu acredito que todos conseguiram entrar, né? Tava faltando, acho que só a Isabela que entrou hoje e o Fábio. Não sei se o Fábio conseguiu também acessar. E aí a gente já segue a partir da semana que vem. Todas as atividades nossas serão via Moodle e conforme as coisas forem acontecendo, principalmente aí com relação a retorno e outras coisas, retorno presencial e outras informações, o que a gente for recebendo, a gente já coloca para vocês. E fica aí a dica de vocês se organizarem para eleger um representante de turma, né? Para já fazer parte dos colegiados e tudo mais. Como o professor Felipe disse, o primeiro curso tem as suas vantagens, primeira turma, né, tem as suas vantagens e desvantagens, e a vantagem é que nós vamos ouvir bem mais vocês do que a gente ouve, por exemplo, o pessoal que já está em curso estabelecido, que a gente sabe que funciona. Então, nós estamos bem abertos a sugestões, a entender como que o curso pode significar mais na carreira profissional de vocês e agregar conhecimento, que é o que eu acho que é o mais importante para isso que nós estamos aqui. Felipão, algumas últimas palavras, Lúcio? Professor. O Guilherme abriu o microfone. Pois não, Guilherme? Vou tentar me conter hoje, tá? Que eu abro bastante microfone, viu? Uma perguntinha. Os encontros que a gente tem na segunda, na quarta, nós temos Tá cortando bastante, também cara.
Eu ia perguntar se estava cortando para mim. Só. Tá cortando bastante. Então, Mas eu acho que você quer saber se os encontros de segunda e quarta são presenciais, são assim ou não, é isso? Melhorou. Sim, melhorou um pouquinho. Se tiver muito difícil, cara, manda pelo chat. E aí a gente lê e já responde. Eu acho que teu áudio tá picando bastante. Meeting. Será que a dúvida dele é com relação a ser síncrono? Eu acho que é síncrono ou assíncrono, eu tenho quase certeza, velho, pelo que eu entendi. Eu entendi isso também, mais ou menos. Tá. Isso. Então, fica eu vou responder então pela minha. Eu vou responder pela minha também. O João pode responder pela dele. Em fundamentos, a gente vai tratar sempre conteúdo assíncrono. Se eventualmente eu for marcar alguma coisa síncrona, né, vai ser nesse horário de aula, obviamente, né, mas eu vou comunicar a vocês com antecedência. Mas de preferência a gente vai trabalhar com conteúdo assíncrono. Então eu vou disponibilizar lá uma aba, toda aula vai ser uma aba diferente, né, com a data da aula, e aí provavelmente vai ter o conteúdo lá. Pode ser que tenha conteúdo de vídeo, alguma coisa de leitura, né? E uma atividade só para registro de presença ali e fixação mesmo, né? Do que a gente abordou. Mas não é nada muito complexo, não. Na disciplina de programação também, quando a gente fala o assíncrono, normalmente é o seguinte, a gente coloca atividade no dia e vocês têm aí um prazo até para fazer, tá? Normalmente a gente não pede para entregar no mesmo dia, tá? Mas o prazo costuma ser aí de 2, 3 dias, não costumam ser prazos longos, a não ser que, sei lá, eu pedi o trabalho de pesquisa para vocês de fabricante de CLP, por exemplo. Aí é uma coisa que vai demorar um pouco mais de tempo e tudo mais, então a gente costuma dar um prazo maior. Por questões logísticas, muitas vezes, e até de internet, né, disponibilidade de internet, uma série de coisas, a nossa recomendação, isso não é só para o curso da pós, tá? É recomendação para o IFE como um todo, é que seja tudo assíncrono. A gente posta, por exemplo, a minha aula do dia 11 já está lá no Moodle, é que não está disponível para vocês ainda. Tá? A gente faz isso com antecedência, já coloca, normalmente vai ter uma videoaula, ou um vídeo, alguma coisa, texto para leitura, algumas coisinhas ali para fazer, só para registrar a presença mesmo. Vale comentar que uma coisa que eu até tinha esquecido, e foi interessante você falar, os professores eles têm horário de atendimento, então a gente fica, normalmente está descrito na disciplina qual que é o horário de atendimento do professor, e esses são por aqui, inclusive, tá? Eu tenho, os meus particularmente são quarta-feira de manhã e de noite, eu fico 1 hora antes da aula, eu tô lá, eu entro e fico disponível para tirar dúvida. Então, isso aí a gente vai revezando, cada um vai colocando, e com o próprio grupo, né, vocês vão ver que assim, as mensagens de chat do Moodle são muito úteis, a gente tira bastante dúvida por lá, os fóruns os fóruns de dúvida são coisas que funcionam bem também no Moodle, porque normalmente a dúvida de um é a dúvida normalmente a dúvida de um costuma ser a dúvida de meia dúzia ali da turma, e aí a gente responde uma vez, vocês trocam informações, isso ajuda bastante, tá? E claro, agora com o grupo de WhatsApp, isso facilita bastante a comunicação entre todos. O que o Robson colocou, os recursos do laboratório de automação, assim que for liberado, cara, uma das primeiras coisas que eu, inclusive, como professor de programação, estou fazendo, eu estou deixando todos os laboratórios para o final do curso. Porque se der tempo, né, se eu conseguir, a gente vai para o laboratório, nem que seja para eu ensaiar. Eu estou conversando, eu estou até pensando em possibilidades de, se for o caso, eu vou, né, porque aí só estou eu dentro do laboratório, faço uns vídeos das coisas, mostro as coisas para vocês e posto isso para vocês terem pelo menos um contato um pouco maior. Na disciplina da pós fica mais fácil, né, porque existe software para tudo hoje em dia. Comentando até o da transformação digital. Tem software hoje em dia para tudo. Então, fica fácil, né? O software que nós vamos usar para programação de CLP dá para simular, dá para fazer um monte de coisa. Não é a mesma coisa, eu entendo que não é a mesma coisa do que você está com o negócio na sua frente, fazer as ligações,
mas já ajuda bastante. O Guilherme colocou aqui que foi meio confuso acessar o Moodle, perderam a aula do professor Lúcio. Não teve aula, tá? Nem minha ontem, nem do professor João Lúcio e do professor Felipe na segunda-feira. As atividades dessa, inclusive por isso que isso aqui ficou hoje, tá? Ficou na quinta-feira, porque ontem, teoricamente, era o último dia lá do ambiente Moodle. Então, para a gente não encavalar as duas coisas, tá? Tanto segunda como terça, tanto segunda como quarta, não teve a atividade que contou presença, né? Que eu vou tirar a lista de presença de todo mundo e passar para os professores para eles lançarem. Foi justamente as atividades do Moodle para vocês aprenderem. Isso aí é uma curva, tá, senhores? A gente que está aqui, já estamos mexendo com isso há 1 ano e meio já. Um pouco mais que isso, praticamente. Então, dúvidas que vocês tiverem, usem o grupo do WhatsApp, inclusive, para tirar dúvida, porque a gente já tomou bastante na cabeça com o Moodle, a gente já sabe fazer bastante coisa com ele, tanto do nosso lado de professor, como do lado dos alunos. Tá? Mas é importante vocês verificarem o acesso, porque a gente tem feito tudo pelo Moodle. Aviso, aula, o SWAP, que é o sistema unificado nosso, que é onde a gente entra, que é onde vocês fizeram a matrícula e tudo mais, a gente usa basicamente só para lançar presença e nota. Tá? Todo o resto, embora o SWAP até tinha como você lançar conteúdo, botar os PDFs e tal, a gente centralizou tudo no Moodle. Biblioteca do IFE, se ela está funcionando. E nós vamos trazer a Cesira, que é a coordenadora de biblioteca, para falar com vocês. A biblioteca presencial, o João Lúcio pode me corrigir se eu estiver errado, a biblioteca presencial ela está fechada. Mas nós temos acesso, com os e-mails do IFE, vocês têm acesso a uma série de bibliotecas virtuais, tá? E uma série de bases de dados também. Aí precisaria ver como é que isso tá, precisaria perguntar para ela especificamente na apresentação dela. João, você tem alguma informação a mais sobre isso? Tenho. É isso que você falou mesmo. Por enquanto nós não estamos atendendo presencialmente, né? Então está parado, porém nós temos acesso a alguns materiais de forma digital, tá? Isso daí é importante vocês acompanharem o site do IFE. Então lá tem notícias, tem algumas coisas aí que tem de cada setor e tal, né? Como o Vitor falou, vai ser falado em outros momentos, né? Tem alguns setores, tem alguns benefícios, tem algumas assistências, tem várias possibilidades aqui dentro do IFE. É bom que vocês conheçam, porque mesmo que vocês não usem, pode ser que vocês tenham um filho que possa vir estudar com nós, pode ter um colega, um conhecido, né? Então, em dado momento, vai ser apresentado toda a instituição para vocês. Em relação à biblioteca, o que eu vou pedir para vocês acessarem o site do IFE, vai ter, na aba lateral, vai ter uma parte de ensino, e lá tem uma aba que traz algumas informações sobre a biblioteca. Acho que por ali vocês conseguem fazer o acesso ao sistema Pérgamo e vão ter a possibilidade de conhecer pelo menos a literatura que nós temos aqui, tá? E também, e é muito importante essa pergunta da biblioteca, porque no IFE nós temos a possibilidade de acessar algumas normas, nós temos possibilidade de acessar algumas publicações, tá? E que eu tenho certeza que os professores vão pedir e que vocês também vão querer conhecer, né? São materiais que na casa de vocês talvez vocês não consigam acessar, né? Normalmente sem o link da instituição, né? Porque são conteúdos pagos, né? Tem muito artigo científico, revistas, né? Periódicos que eles são pagos, e o IFE tem uma parceria, vamos dizer assim, né? Então ele disponibiliza esse material para vocês, tá? Inclusive as normas técnicas, ABNT, tem tudo.
Nós que somos professores, a gente tem acesso a várias bases. Então, por exemplo, para o trabalho de pesquisa de vocês, se vocês precisarem de alguma coisa do I3E, por exemplo, a gente tem acesso, tá? A gente consegue entrar, baixar o PDF e passar para o aluno, tá? E só, como o professor João Luz comentou, tá aqui, ó, no site do campus Sorocaba, do IFE, tá? Tem aqui toda a parte de ensino, tem a parte dos calendários, secretaria, biblioteca, os programas e as bolsas. Nós temos bolsa de iniciação científica, uma série de coisas, tá? E aí, da parte da biblioteca, se vocês entrarem, tem como funciona, quem é o coordenador e tudo mais. Os contatos específicos da biblioteca, né? Se vocês precisarem de alguma coisa específica deles, os horários que o pessoal trabalha, tem bastante coisa aqui no site do IFE. Vale a pena dar uma fuçada boa aí, porque tem bastante informação. É só aproveitando complementar, Vitor, tem uma parte também que é... Agora eu não vou lembrar, é espaço do estudante, se eu não me engano. Está em verde ali, nessa mesma aba lateral que foi mostrada. No espaço do estudante tem muito material relacionado ao aluno que está iniciando. Então, tem alguns manuais, tem o que eu posso pedir através do SWAP, tá? Toda a documentação hoje, achei. Declaração, histórico, isso, é espaço do estudante aqui. Declaração, o primeiro histórico, quadradinho. Tutorial para entrar no e-mail, tutorial para entrar no SWAP, o primeiro acesso, rematrícula. Outra coisa importante, tá? Todo semestre tem que fazer a rematrícula. Se vocês não fizerem a rematrícula, vocês perdem a vaga, tá? Então, se atentem aí aos prazos, tá? Mas nesse espaço tem algumas informações bem importantes relacionadas principalmente a serviços de secretaria. Nós chamamos Coordenadoria de Registros Acadêmicos, tá? Mas precisa de algum documento? Dá uma olhada aqui, porque mesmo no presencial é tudo feito através do SWAP. Sim. Nós centralizamos agora, é tudo digital. Graças a Deus. Eu acho que pelo Portal Café eles conseguem acessar também, né, remoto. Ou as plataformas que a gente acessa, cara. Consegue. Consegue, porque acho que é só ter o registro do IFE, e aí eles criam um login lá, acho que do próprio SWAP usa. Uhum. É o login do SWAP que você faz dentro do portal da CAPES, do café, e aí você identifica lá que é do IFSP, né? E ele já permite o acesso, ele faz o link as mesmas bases que nós temos acesso. Das mesmas bases que a gente usa, o que é uma mão na roda, né? Porque a gente pode pesquisar de casa, não precisa estar dentro da estrutura do IFE para poder acessar as bases de dados. O que eu lembro que nós temos acesso é, assim, de cabeça, que eu já usei e nunca deu problema. Toda a parte do Web of Knowledge, Cielo, essas coisas todas, a gente tem tudo. O I3EC da área de indústria é muito importante, a gente tem tudo. Toda a parte de norma da BNT, que o João nos comentou, também a gente tem acesso. Então, enquanto vocês estiverem aqui como alunos, vocês conseguem ter acesso a tudo isso, porque é justamente a parte de pesquisa, né? Que a pós-graduação, também um dos objetivos da pós-graduação é gerar conhecimento, fazer pesquisa e tudo mais. Eu até pontei o café porque para eles vai ser o pão de cada dia, né? Onde eles vão estar o tempo inteiro consultando artigo aí para estudos, né? Exato. Mais alguma dúvida, senhores? Alguma colocação? Diego. Pois não, Diego. Boa noite, professor. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre essa questão das aulas síncronas ou assíncronas aí, né? Eu não entendi muito bem se no horário e dia das aulas nós vamos ter aulas online com vocês ou o conteúdo que vai ser proposto, né, tipo, postado diretamente lá na plataforma, a gente vai cumprir e seguir, por exemplo, como uma presença ou algo do tipo, como vocês comentaram. Tá. Nós vamos dar prioridade, tá? Porque é uma instrução que nós temos, tá? Nós vamos dar prioridade para o conteúdo assíncrono, ou seja, coisas que a gente posta no dia da aula, como a gente costuma postar no dia da aula, está disponível desde de manhã.
como a grande maioria dos senhores trabalha, vocês só vão conseguir ver isso de noite mesmo, na hora que chegar em casa, né? Mas normalmente vai ser postada uma atividade, tá? E aí vocês vão ter um prazo, 1, 2 dias, 3, uma semana, vai depender do que o docente daquela disciplina e a própria atividade demandarem, tá? Quando a gente for fazer encontro síncrono, são a aula online propriamente dita, a gente avisa com antecedência, tá? Para vocês se programarem para estarem disponíveis. O que existe online sempre, toda semana, os docentes têm horário de atendimento. Isso é online, tá? Isso é como se fosse na sala de atendimento lá do Instituto Federal. Então, a gente fica disponível num link da internet, a gente divulga esse link na aba da própria disciplina, e aí, por um período, por um certo horário, a gente vai estar lá para tirar dúvida. Tá? A única coisa é que, assim, esse horário ele não é exclusivo para a pós-graduação. Então, vocês podem entrar lá, a gente pode estar resolvendo dúvida de outra disciplina, de outro aluno, do pessoal do técnico, inclusive, tá? É só aguardar que a gente atende por ordem de chegada, normalmente. Ficou claro? Maravilha. Deixa eu só falar também da minha. A minha, eu previ um pouco mais de encontros síncronos, mas tudo isso pode ser negociado, tá? Eu acho que são 7 encontros que foi previsto, mas de modo geral intercalando, né? Então, vai ter encontros assíncronos, depois outros síncronos, né? Então, é em torno de 70% das aulas aí, mas isso daí eu até fiz pensando numa... Eu acabo tocando mais ou menos dessa maneira, até para manter o vínculo com alguns alunos aí, né, para a gente detectar se estão com dificuldade, né? Nossos alunos do técnico é um público diferenciado. Aqui a gente pode até fazer o teste e ver se dá para a gente aumentar essa quantidade de aulas assíncronas, tá? Mas aí, como o Vitor falou, tudo isso é colocado lá no Moodle. Então, no Moodle, vocês vão ver que vai ter um calendário lá e normalmente fica tudo previsto, os prazos de entrega, aulas, tá? Então, vai ser colocado lá. As primeiras aulas aqui serão... Nossa próxima segunda-feira, né? Nós vamos ter aula. Pretendo que seja síncrona mesmo, para a gente combinar. Bater um papo, faz os combinados aí da disciplina, né? E depois a gente toca a disciplina da forma que nós combinamos lá, né? Claro que dentro do planejamento que foi feito. Maravilha. Mais alguma dúvida, senhores? Ou podemos encerrar por hoje? Então, Professor, para mim tá jóia. Muito obrigado. Imagina, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra. Obrigado para todos os professores pelo tempo. Imagina, cara. Estamos aqui. Vai por mim, nós estamos aqui para isso, literalmente. Deixa eu só parar a gravação aqui.